Ô, Gilmar, agora, mas fica uma dúvida que eu até queria perguntar ao Rafa, se você me permitir. Por favor. E as opções para o ataque? Esses meninos que estavam no sub-20, eles serão utilizados hoje? Tem uma novidade, Lelhão. A gente conseguiu apurar do que do que tem à disposição o Fernando Diniz para esse jogo contra o Fluminense, dos relacionados, e a novidade é justamente um cria da toca, né? O Tevez vai para esse jogo, está concentrado. Atacante, né? É o atacante de beirada, né? Diferente do Kenji, o Kenji é mais centroavante, ele se movimenta muito, um estilo até parecido com o Caio Jorge, né? De movimentação, mas ele é mais referência dentro da área do que o Tevez. O Tevez, que está relacionado, é um jogador mais de beirada, e ele está relacionado. Vamos aqui passar o que a gente tem de informação dos jogadores que estão concentrados lá para o Rio de Janeiro. Os goleiros são os goleiros Anderson e Cássio, os laterais o William, o Wesley Gasolina, o Kaique e o Marlon, os zagueiros Vidalba, o Jonathan Jesus, João Marcelo e o Zé Ivaldo, os meio-campistas Peralta, Lucas Silva, Wallace, Ramiro, Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Vital e Álvaro Barreal, e a gente considerando o Barreal como um meia, vamos dizer assim. E para o ataque, o garoto Tevez, o Lautaro Dias, Caio Jorge e Gabriel Veron, ou seja, né, Lelão, além do que tinha o Diniz para o jogo contra o Vasco da Gama, agora tem também, além do Pereira que volta, né, a gente já pode confirmar isso, também o Tevez como opção, um garoto que pode jogar aberto pela ponta. Eu infelizmente eu não acompanhei nenhum jogo sub-20 do Cruzeiro depois da Copa São Paulo, mas é um jogador que tem se destacado ao lado do Kenji, né? E o Joseph também, a gente não precisa nem falar, que tem mantido boas atuações, segundo relatos aí de alguns torcedores amigos meus. Mas vamos ver, se ele tiver realmente preparado, o Diniz não tem medo de colocar para jogar, não. Essa é a grande vantagem dele. Se tem uma vantagem que você pode dizer nessa vinda dele, é esse trabalho que o Cruzeiro pretende fazer com a base. E o Edu Dracena, quando esteve aqui no Dimar Entrevista, há poucos dias, ele falou o seguinte, né, Lélio? Eu até comentei aqui. Falou especificamente, nominalmente, sobre estes jogadores, ou seja, o aproveitamento deles já é para a diretoria do Cruzeiro, para a gestão SAF Pedro Lourenço, uma realidade, eles querem este aproveitamento. Então, assim, o Fernando Diniz meio que encaixa, né, nessa forma. Mas não tem outro campeonato, gente. Ou tem brasileiro ou tem Copa Sul-Americana. Desculpa, é aí que eles vão ter que entrar. E ainda mais nesse momento, né, que o Cruzeiro precisa tanto, né? O Rafa Silva, ele tá numa fase bem avançada de recuperação, dentro até daquilo que a gente já imaginava, que ele pudesse voltar mesmo no mês de outubro, mas fazendo ainda o trabalho híbrido. Pelo que a gente conhece e acompanha do futebol, mais 2 semanas pelo menos para o Rafa Silva ser uma opção de fato para o Fernando Diniz. Então, entendendo que aí já talvez para o jogo contra o Bahia seja um pouco apressado isso, mas na sequência o jogo contra o Atlético Paranaense, quem sabe o Rafa Silva também sendo uma opção, mas o Rafa Silva a gente sabe que até pela movimentação que tem, é um jogador mais de área, né? Não tão de beirada assim como é a situação do Tevez. Não deixa de ser mais uma opção que tem o Fernando Diniz, ou que passará a ter o Fernando Diniz a partir desse mês de outubro também.